Dominar a parada de mãos exige paciência, mas ela será uma porta de entrada para muitas outras opções ginásticas e calistênicas. Ela é considerada um exercício iniciante, mas isso não significa que seja tão rápido ou simples dominá-la. Espere ficar alguns meses treinando as progressões até conquistar alguns segundos na posição. Bora pro tutorial. A handstand é um estático de equilíbrio, o que incide em algumas diferenças com os de força quando o assunto é treinamento. Nosso objetivo aqui não é fazer o máximo de força, mas ensinar o nosso cérebro a realizar as correções musculares necessárias para não cair para trás ou para frente. Em palavras técnicas, queremos criar uma memória motora, similar ao processo de aprender a andar de carro ou bicicleta, por exemplo. Apesar disso, diríamos que é ainda necessário ter um preparo articular e resistência em algumas movimentações básicas. O iniciante pode desprender tempo realizando-as antes de partir para as progressões mais específicas. Mas antes de entrarmos nessa parte, você precisa primeiro entender a parada de mãos. Agora, vamos explorar os músculos e ativações envolvidas nesse exercício. Em primeiro lugar, saiba que você pode replicar a posição de parada de mãos totalmente em pé. Vamos mostrar um exercício de consciência corporal que você pode realizar junto com o vídeo daqui a pouco. Como você pode ver, há um empilhamento de articulações na handstand, desde os punhos até a ponta dos pés. É fundamental que esse empilhamento seja mantido durante o estático, pois você não só fará menos força para mantê-lo, como também terá mais equilíbrio. Para alcançar essa posição, precisamos da coordenação de vários músculos ao mesmo tempo. Agora, aconselhamos que você pegue um cabo de vassoura ou qualquer objeto semelhante. Você vai aprender a posição em pé. A ideia desse exercício é bem simples. Você deve ficar o mais alto possível no espaço. Segurando o cabo, tente elevar e esticar os braços ao máximo, quase passando, ou passando se conseguir, por trás das orelhas. Não se esqueça de também elevar os ombros, a elevação de escápula. Até esse ponto é provável que aconteça o seguinte: você vai relaxar o abdômen e os glúteos. É isso que essencialmente acontece na famosa handstand banana dos iniciantes. Nosso próximo passo, então, será acertar as ativações do tronco e membros inferiores. Tente contrair o seu abdômen, como se fosse encolher a barriga para tirar foto de Instagram. Depois, realize a retroversão pélvica, o que consiste na ativação dos glúteos e a retificação da sua coluna. Essa ação, como pode ver, é basicamente um antídoto para a posição banana. Essa é basicamente a posição de handstand, só que ao contrário. Duas coisas que não fizemos aqui foi a extensão da cabeça, que consistiria em olhar para o chão. Isso facilita bastante o equilíbrio, por conta do feedback visual. A segunda coisa foi a ponta de pés, mas isso é só mais um detalhe estético. Incorpore-as quando você for treinar a handstand de fato. Na parada de mãos, no solo ou paralelas, a movimentação e controle tem que estar completamente nos punhos, ou seja, as ações de extensão e flexão na pegada pronada e desvios ulnar e radial na pegada neutra. Flexionar o braço, mexer o quadril e outras ações além dos punhos são consideradas compensações e indicam que você precisa treinar mais. Elas serão inevitáveis no começo, então não se preocupe. A questão é treinar e treinar, até melhorar. Sobre as ativações musculares, os flexores de punho e trapézio superior são os dois músculos mais ativados, seguidos do deltoide anterior e tríceps braquial. De forma interessante, ginastas mais experientes tendem a ativar mais os punhos do que os iniciantes, ressaltando a estratégia de equilíbrio mais eficiente. O treino de handstand pode ser dividido em três esferas: alinhamento e preparação física, equilíbrio e entrada. Se você for iniciante, deve focar especialmente na primeira. Ela compreende a consciência corporal e o condicionamento de músculos por volta dos ombros, punhos e cintura escapular. Dois exercícios que podem ser incorporados à rotina de treino são a pike stand e o hollow body, para algo por volta de 2 a 3 séries por treino. A pike stand pode ser realizada na sua versão isométrica ou com repetições de elevação e depressão escapular. Uma dica interessante e que lhe poupará tempo é incorporar o alinhamento ginástico e movimentos de escápula nos exercícios básicos, sobretudo nos de empurrar, como as flexões. Aquele exercício em pé também pode ser inserido no começo das suas sessões ou até mais ao final, para algo entre 10 a 15 segundos. O objetivo dele não é fadigar, mas sim acertar e automatizar as ativações neurais corretas.
Por fim, um pouco de flexibilidade, se necessário. Alguns têm dificuldade na elevação dos braços acima da cabeça, então pode ser interessante inserir exercícios de flexionamento separados da sessão de força. Depois de condicionado, você pode seguir as etapas de equilíbrio e entrada. A primeira refere-se à própria parada de mãos, enquanto que a segunda é o modo pelo qual você entrará nela. No nosso caso, será o chute ou kick-up. Tenha em mente que essas duas coisas são habilidades diferentes, então é ideal que você as treine separadamente antes de juntá-las em um movimento só. Procure sempre colocar essas duas habilidades como os primeiros exercícios da sua sessão. Se você fizer apenas depois que estiver fadigado do treino de força, seu desempenho e aprendizado motor serão prejudicados. O kick-up é simples, mas pode dar um pouco de medo. O segredo é saber cair com a sua perna dominante, rotacionando seu quadril para os lados e pousando com ela. Se estiver inseguro, coloque um colchão à sua frente para perder o medo. Uma perna deve ser utilizada para dar o chute e a outra deve estar suspensa no ar. Mantenha a cabeça um pouco adiante das mãos. Procure mentalizar as pernas para cima ao invés de para trás, pois é geralmente isso que faz você perder o equilíbrio e cair para frente. Não se apresse para unir as pernas ao final. Ao invés, alinhe primeiro a sua perna suspensa e faça a união no ar. O objetivo é praticar o chute e saber cair, então não precisa segurar a handstand. Agora, indo finalmente à parada de mãos. É hora de colocar aquela posição em prática, só que de ponta cabeça. Para fazer essas progressões, precisamos de uma parede e um colchão, se tiver medo de cair para trás. Apoie os pés na parede e suba aos poucos, até chegar na posição com os dois pés apoiados. É interessante que você grave com o seu celular, pois podemos ter a impressão de que estamos totalmente alinhados, quando não é bem o caso. A ideia é alcançar aquela posição de empilhamento das articulações e construir um tempo sob tensão de 15 a 20 segundos. Uma pista interessante desse exercício é quando você começa a sentir uma certa leveza nas pernas, como se quase pudesse tirar o apoio da parede. Isso indica que você está transferindo peso corretamente e pode passar para a próxima progressão, dado que tenha atingido o tempo necessário. Passe para a versão com apenas um pé apoiado, construa mais 15 a 20 segundos e tente as isometrias livres quando estiver preparado. Quando dominar tanto a entrada quanto o equilíbrio, una os dois movimentos em um só.